Salve galera, como é que tá? Tudo bem? Tranquilo? Sereno? Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo de mecânica dos fluidos. Hoje a gente vai dar vai estudar, né, o último princípio que rege a hidrostática. Nós hoje vamos falar do princípio de Arquimedes, o famigerado Arquimedes, o cara das mil e uma invenções em Siracusa, o primo do rei, Heron, o cara que fez o problema da coroa ficar famoso utilizando os princípios que nós vamos estudar aqui agora. O cara era um gênio, o cara vivia por volta aí de 200 e alguma coisa antes de Cristo, mas o cara estava muito à frente do tempo dele, tá? Principalmente nessa questão de ciência. Então, para a gente entender bem esse princípio hidrostático, que talvez seja o mais importante dos três, nós vamos fazer um desenho. Eu vou tentar fazer um desenho bem grande, bem visível, para a gente entender o que vai se passar aqui. Então, eu tenho aqui uma vasilha bem grande, tá? Eu vou colocar aqui para eu conseguir, pelo menos, mostrar com clareza tudo aquilo que é necessário. Dentro dessa vasilha, eu vou colocar, para variar, água. Então, existe água aí, ó, no interior dessa vasilha. Beleza? Vamos imaginar agora um corpo qualquer. Um corpo qualquer que está aqui, ó. Um corpo imaginário, tá? Um corpo todo irregular, beleza? Ele, lógico, ele tem massa, ele está próximo da Terra, portanto, ele terá um peso dado por mg, de acordo com a segunda lei de Newton. Vale lembrar que nós estamos estudando hidrostática, é o estudo dos fluidos em repouso, tá? Ou seja, se ele está em repouso, ele está em equilíbrio. O que a gente sabe a respeito desse corpo? Olha, a pressão exercida pelo líquido está, assim, vindo de todos os lados. Então tem pressão aqui, tem pressão aqui, tem pressão aqui, e por aí vai. E à medida que você vai para a parte funda, essa pressão, de acordo com o princípio de Stevin, ela vai ficando maior, né? Aí aqui ela já começa a anular umas com as outras ali na lateral, porque o que interessa é a profundidade, não é mesmo? E aqui em cima nós temos uma pressão bem menor do que a pressão oferecida pelo fundo. Beleza? A gente pode, inclusive, já que pressão é uma força atuando numa área, um diferencial de força atuando em uma área, num diferencial de área também, né? Claro. Nós podemos então encarar como se tudo isso aqui fossem diferenciais de força, num pequeno diferencial de área aí desse corpo irregular, beleza? Lembrando que isso é imaginário. Suponhamos que esse corpo aqui seja o próprio líquido, tá? Em questão. Suponhamos que isso aqui seja o líquido. Eu estou apenas selecionando uma parte desse líquido ali para eu pensar nela somente e trabalhar nela. Bom, se vocês já perceberam que a força que será exercida aqui, eu vou chamar toda essa união aqui, ó, eu vou colocar desse aqui, ó. Toda essa união aqui de força vai gerar uma força para baixo, assim. É um vetorzão de força aqui, beleza? Em contrapartida, vai vir uma força muito maior aqui, ó, da união de todas essas pressões aqui atuando. Essa força aqui, eu tô achurando aqui, mas tá esquisito, mas eu acho que deu para vocês entenderem. Então, a força que vem de baixo para cima, ela é muito maior do que a que vem de cima para baixo. Ora, isso aí tem uma consequência. Quem é que nunca entrou dentro d'água e segurou uma pedra, por exemplo, algum corpo pesado, e sentiu que esse corpo não era tão pesado assim? Ele teve o que nós chamamos de peso aparente. Por que peso aparente? Porque essa força de verde aí, ó, que está vindo de baixo para cima, ela dá uma aliviada no peso. Tá vendo que ela está contra o peso? Então, essa força, na verdade, para essa parte imaginária do líquido que eu separei aí, eu vou chegar na conclusão da primeira lei de Newton, que é equilíbrio de corpos.
Porque se esse corpo está exatamente em repouso, ali é hidrostática, né? Equilíbrio, ó, centra aqui, ó. Equilíbrio. Se ele está na hidrostática, ele está no equilíbrio. E se ele está em equilíbrio, a somatória de forças atuando nessa situação tem que ser zero, de acordo com a primeira lei de Newton. Isso implica que a somatória de forças em x seja zero. Mas peraí, quais forças estão em x? Ah, tem esse DF aqui desse lado, deve ter um DFzinho aqui que está equilibrando ele, então já deu zero mesmo, ele não vai fazer diferença. Ok, não tem forças a serem analisadas aqui em x. Vamos imaginar o eixo x passando aqui, ó, tá bom? Ah, e em y? Deixa eu já desenhar y aqui para a gente ter uma ideia. Y está aqui, ó. Quais são as forças que estão em y aí, na verdade? Olha, a força que tem em y é esse vetorzão que sobrou, né? A somatória de forças aqui em y está dando zero. A sobra de força é a sobra desse vetorzão aí verde menos o vetorzão amarelo. Então vai haver uma força aí e nós vamos chamar essa força resultante de empuxo. Nós vamos dar um nome especial para ele, tá? Empuxo. Essa força resultante é chamado empuxo. Deixa eu escrever aqui, ó. Empuxo. Beleza? Esse empuxo, então, ele está equilibrando o peso dessa própria massa que está aí. Então, veja bem, o empuxo, nesse caso, é igual ao peso dessa massa de líquido aí. Se ele é igual ao peso, vamos colocar o que a gente já sabe. Empuxo vai ser igual a massa do líquido, deslocado, no caso, vezes G. Por que líquido deslocado? Se eu trocar esse corpo aí por um corpo exatamente com as mesmas dimensões, com as mesmas formas, tá? Por madeira, por exemplo. Ela ocupa o mesmo volume que essa massa de água, não é? E ele vai deslocar um líquido, ou seja, à medida que eu afundo essa madeira dentro do líquido, o líquido sobe. Olha o problema da coroa de Arquimedes aí, tá? E se o líquido sobe, ele se desloca. Então, essa é a massa de líquido deslocado. Mas espera aí, eu estou mexendo com fluidos, tá? E se eu estou mexendo com fluidos, essa massa, geralmente, ela tem que vir, assim, é de bom tom, é elegante, que você sempre considere essa massa em função da densidade desse líquido ou desse fluido, tá? Então, a densidade do líquido é a massa do líquido deslocado pelo volume do líquido deslocado. Se eu quiser calcular a massa, eu isolo ela aqui, ó. A massa do líquido deslocado é igual ao ρ do líquido vezes o volume do líquido deslocado. Isso aqui eu vou substituir aqui, beleza? Bom, eu vou subir aqui, já já eu volto na figura se necessário. Esse empuxo, então, ele vai ser o ρ do líquido vezes o volume do líquido deslocado vezes o G. Parabéns! Se você entendeu até aqui, você entendeu o princípio de Arquimedes. Beleza? O empuxo, ele depende da densidade do líquido. Se eu trocar água, por exemplo, por um líquido mais denso, né, mel, eu adoro colocar mel como exemplo, o empuxo vai aumentar? Vai. Ou seja, se eu troquei esse corpo aqui por madeira, esse corpo ele vai flutuar. Ah, por quê? Mas não é o volume do líquido deslocado? Sim, mas o empuxo depende também do tipo de líquido que você está mexendo. Se eu trocar água por mel, quanto mais denso for o líquido que eu estiver lidando, maior empuxo ele vai oferecer. Ah, depende do G, é claro, depende do G. Se você não sair do planeta Terra, o G sempre vai ser 9,8, né? A não ser que o exercício seja minucioso, né? Criterioso a esse ponto. Se não for, se você não for sair daqui para pegar esse experimento que levar para Júpiter, por exemplo, bom, o G basicamente vai ser sempre o mesmo, tá? E o volume de líquido deslocado, evidentemente. Porque se eu pegar um líquido que seja um volume que seja maior do que esse, né, o empuxo vai ser muito maior, ou seja, a tendência é o corpo boiar, beleza? Você pode pensar da seguinte maneira, você pode colocar todo um cubo de ferro, e tem um cubo de ferro todo fechado, um exemplo bem tosco, tá? Eu tenho um cubo de ferro e coloco ele dentro d'água, ele não afunda. Por quê? Porque ele tem volume.
Agora eu pego esse ferro todo aqui, ó, vou fundir ele, fazer uma bolinha de ferro. Joga dentro d'água para você ver. Ela afunda. Por quê? Você diminuiu consideravelmente o volume dela. Uma vez que você diminui o volume dela, você diminui o empuxo. Se o empuxo for baixo demais em relação ao peso, o peso vence essa queda de braço e a coisa tende a afundar. Beleza? Bom, alguns casos notáveis que mereçam um pouco de atenção aqui. Eu vou colocar 3 situações possíveis aqui, tá? Eu vou colocar... Deixa eu só baixar aqui. Não, aqui mesmo tá bom. Eu vou colocar uma vasilha aqui. Outra aqui. Nós estamos fazendo uma vista lateral dela. E outra aqui. As mesmas. As vasilhas são idênticas. Todas com água. Na mesma marca. Mesmo nível de água. Tá aí. E eu vou pegar um corpo qualquer. Vou pegar aqui um cubinho de madeira. Aqui o meu cubo de madeira está parcialmente submerso. Aqui ele está totalmente submerso, mas sem encostar no fundo. E aqui ele está no fundo. Não precisa ser necessariamente madeira, não precisa ser exatamente o mesmo corpo aí. E não é, na verdade. Uma vez que eu já falei que o líquido é água para os 3. Tá? E está no mesmo nível. Em todos os 3 casos, pessoal, fiquem espertos com uma coisa, tá? Vamos colocar o vetor peso para todo mundo? O vetor peso está aqui. O vetor peso está aqui. Então, vou chamar esse aqui de P1. Esse aqui eu vou chamar de P2. E esse aqui eu vou chamar de P3. Todos M1G, M2G, M3G. Beleza? Agora, e o empuxo? Como é que vai ficar? Eu vou simbolizar o empuxo com isso aqui, tá? Que eu gostei dessa achuração que eu estou fazendo aqui. Aqui, o meu empuxo é igual ao peso, tá, pessoal? Já vou até colocar aqui, ó. Nesse caso aqui, o empuxo oferecido aqui é igual ao peso. Ah, e nesse segundo caso, vamos desenhar o nosso empuxo lá, tá aqui. O meu empuxo ali também é igual ao peso. O empuxo em 2 aqui é igual a P2, aqui o empuxo em 1 é igual a P1. E em 3? Aqui você tem que tomar um cuidado. Tem o meu empuxo aqui, tá aí, mas aqui nós temos que tomar um cuidado. Aqui você faz a somatória de forças em Y dando 0, tá? Faz a somatória de forças em Y dando 0. Você está imaginando o Y passando aqui. Aqui está o meu vetor E3 aqui, né? Está no eixo Y, beleza? Então, eu percebo o seguinte. Se esse corpo está apoiado no fundo, existe um vetor normal. Tá? Se ele apoia o fundo devolve. Terceira lei de Newton, devolve uma normal aqui, que eu vou chamar de normal 3. E aí, nesses 2 casos aqui, tem normal? Tem não, tá? Então, aqui, eu vou fazer o seguinte. Esse E3, na verdade, tem que ser somado com o vetor N3 e somado com P3. De uma maneira geral que N3 e E3 apontam para a mesma direção. Vou manter a soma aqui, tá? Então, ó, E3 mais N3 tem que ser igual a P3. Nesse caso, vou só subir aqui, cuidado para não pegar ali no vídeo. O meu E3 vai ser o peso de 3 menos a normal. Ou seja, é o peso menos alguma coisa. Então, esse E3 aqui, ó, ele é menor que o E2, que é menor que o E1 e por aí vai, tá? Então, geralmente, ele não é igual ao peso, ele é menor que o peso, beleza? Vou colocar aqui, ó. O E aqui, nesse caso, ele é menor que o peso. Beleza, pessoal? Bom, espero que vocês tenham entendido, espero que foi uma explicação de veras bem assim compacta a respeito de princípio de Arquimedes. Evidentemente, tem muito mais exemplos para a gente trabalhar nisso e a gente vai trabalhando ao longo do nosso curso de Mecânica dos Fluidos, beleza? Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, dê like no vídeo, assista o vídeo até o final, o vídeo nem é tão longo assim, tá? Se inscrevam, ajuda o prof, beleza? Um abraço!